Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Relative Pronouns. Prep Stuff. Verdade. Pronomes relativos, importantes demais, porque aparecem em todas as provas, até mais de uma questão em cada uma delas. Então temos que estar muito bem preparados quando aparecerem. Vamos lá e vamos acertar. E para isso vamos contar todos os detalhes, todos os segredos, para que vocês fiquem experts no assunto. Mas super amigo, super amiga, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo. Espero que goste do vídeo, espero que goste do canal. E se gostar, siga a dica, se inscreva, faça parte. Mas relativos está relacionado a pessoas, a coisas e animais. E vamos ver essas três situações com muito cuidado, com muita sutileza. E você vai aprender e bem cada uma delas. Grandes garotos, grandes garotas. Vamos lá? Main pronouns, principais pronomes. Quais são os principais pronomes? Aqueles mais interessantes, aqueles que realmente aparecem o tempo todo e que você tem que saber. Esses chamados principais são who, significa que ou quem para pessoas. Whom, com M, significa que ou quem para pessoas, uso formal ou objeto de uma preposição. Which significa que ou qual para animais e objetos. That significa que para pessoas, animais e objetos. Whose significa cujo ou cuja quando algo pertence a uma pessoa, país ou organização ou uma outra situação. Existem várias, super, existem várias, mas você vai ficar por dentro de todas. People, pessoas. E para pessoas, quais pronomes usar? Vejam no primeiro exemplo aqui em cima. She's the woman who helped me a lot. Ela é a mulher que me ajudou muito. Segundo exemplo, she's the woman that is incredible. Ela é a mulher que é incrível. Para essas duas frases, nós usamos no primeiro who e no segundo that, conforme slide anterior, que foi bem claro. Quando nós temos pessoas, podemos usar who e podemos usar that. She's the woman who, ela é a mulher que. She's the woman that, ela é a mulher que. No primeiro caso, helped me a lot, me ajudou muito. No segundo caso, is incredible, é incrível. Mas, super amigo, super amiga, nós temos um segundo cenário. Nesse segundo cenário, nós temos pessoa de um lado, pessoa de outro, cercando o pronome relativo. E daí como é que fica? Fica o seguinte, fica o informal ou coloquial que as pessoas usam no dia a dia, que seria who ou that. Dá uma olhadinha nos dois exemplos aqui. Beth is the girl who Ben loves. Beth is the girl that Ben helped so much. Então temos ali garota e Ben cercando os dois relativos, who e that. Beleza, informalmente, coloquialmente, você usa isso aí o tempo todo. Mas tem um terceiro cenário aqui embaixo. Esse terceiro cenário é aquele que vai estar presente nas principais provas, principais vestibulares, concursos públicos ou militares. Neste terceiro cenário, quando temos este cerco de pessoa de um lado e pessoa de outro, podemos usar whom com M, que eu destaquei no slide anterior, ou simplesmente omitir. A omissão aqui eu represento por um X, mas pode ser um tracinho ou pode ser não colocar absolutamente nada. Assim, na maioria dos concursos vai aparecer. Apareceu pessoa de um lado, pessoa de outro, vai ser o whom com M ou omissão. Vejam os exemplos aqui embaixo. Bill, whom they support, is here. Bill, a quem eles apoiam, está aqui. That boy, aquele garoto, Ted mentioned, is here. Que Ted mencionou, está aqui. Então temos três cenários. O primeiro, o normal, em que você vai ter pessoa só de um lado. She's the woman who helped me a lot. Segundo, he's the woman that is incredible, usando apenas o who e o that. E segundo cenário, aqui no meio, cercando o relativo, duas situações, dois pronomes. Nessa situação, você pode usar who e that igualmente, sem problema nenhum, nas ruas. E um terceiro cenário é o cenário dos vestibulares, o cenário dos concursos, o cenário das provas, em que eles vão apresentar como
Alternativa correta, a maioria deles, apenas e omissão. E você escolhe um desses, qual estiver lá, você marca. Objeto de uma preposição. Duas frases bem interessantes, bem legais, com preposições ligadas ao pronome relativo para pessoas, as duas. Só que essas preposições estão em lugares diferentes. No primeiro exemplo, está precedendo o relativo. No segundo exemplo, está ali bem no meio da frase. Não importa aonde você encontra essa preposição. Se ela está ligada ao relativo para pessoas, você vai usar apenas com M. Pode estar ali precedendo o relativo à preposição ou pode estar num outro lugar. Então temos as duas frases aqui ao lado. The people to whom she works are all investors. As pessoas para quem ela trabalha são todos investidores. The people whom she works to, as pessoas para quem ela trabalha are all investors, são todos investidores. Nas duas situações, apenas com M, super amiga, super amigo. Viram? Things, coisas. Subject of a verb, sujeito de um verbo. Temos lá duas situações ligadas a coisas. A primeira é AI, ou seja, inteligência artificial. E a segunda, idea, que significa ideia. Essas duas situações pedem como pronomes relativos which ou that, porque lá no primeiro slide você viu que para coisas, para animais, usamos which ou that. E mais, vocês viram que o that serve para pessoas, animais e coisas, para as três situações. Então, usaremos sem problema nenhum para AI. Para idea, no primeiro usamos which e no segundo usamos that. Ficamos AI, which helps us so much, is here to stay. Segundo, that's the idea, that will save them. Esta é a ideia que vai salvá-los. Mas tem aquele cenário com coisa de um lado e uma outra situação do outro. Quando temos coisa de um lado e uma outra situação do outro, cara, aí exige coisas especiais, situações especiais. Então, neste cenário, vamos colocar which, sem problema nenhum. That, sem problema nenhum. E podemos colocar também uma omissão, que estamos representando aqui por um X. Daí você pergunta, mas Jomar, então se tiver pessoa de um lado e uma situação de outro, posso omitir? Pode, super. Se tiver coisa de um lado e uma situação do outro, posso omitir também? Pode omitir também, com toda tranquilidade. Vamos repassar essas três. The words which Oliver spoke are the words that he wrote well. The words he picked, I'd say. As palavras que ele escolheu, eu diria. Então, três situações para coisas que você pode usar à vontade. Object of a preposition, objeto de uma preposição. Não importa o lugar. Ela pode estar precedendo o relativo ou pode estar em outro lugar. Preposição para pronome relativo ligado ao objeto, você vai usar apenas which, mais nada. Nem pense em omitir, nem pense em colocar that, apenas which. Vamos ler as duas frases que estão bem aqui. That's the tool which Clint fixed the car with. That's the tool with which Clint fixed the car. As duas são plenamente válidas, sem qualquer problema. Super amigo, super amiga. Tranquilo? Animals. Para animais, você viu lá na primeira tela também. Usamos which, usamos that e usamos omissão. Repetindo, that serve para pessoas, para coisas e para animais. Quais os exemplos que encontramos aqui nesta tela? Dê uma olhadinha aqui ao lado. That's the lion which was found yesterday. Este é o leão que foi achado ontem, foi encontrado ontem. Yes, that animal that caused so many problems. Aquele animal que causou tantos e tantos e tantos problemas. Então, para leão, que é animal, which. Para animal, que é animal, which. Sem problema nenhum. Mas se tiver um animal de um lado e uma situação de outro, cercando o pronome relativo, será que a omissão aí também existe?
sem super. Se temos pessoa de um lado, situação 2 do outro. Coisa de um lado, situação 2 de outro. Animal de um lado, situação 2 de outro, você pode omitir nesses 3 casos. Observe aqui ao lado. That's the animal which Kira loves. Animal de um lado, Kira do outro. That was the pet that she takes care of. Temos ali pet de um lado, temos she do outro. Precisely, the pet she cares so much. Temos ali the pet de um lado e temos she do outro. Então pode ser which, pode ser that e pode ser omissão. Então a omissão está presente com pessoa, situação 2. Coisa, situação 2. Animal, situação 2. Super amigo, super amiga. Objeto de uma preposição relacionada a animais. Não importa onde a preposição esteja. Repito, ela pode estar precedendo o relativo ou pode estar em outro lugar. Perfeitamente normal. Você vai usar which em qualquer situação, em qualquer caso, relacionado a coisas e relacionado a animais. Vejam os 2 exemplos aqui ao lado. That's the dog which my mom bought that late too. Ou seja, aquele é o cachorro, o qual minha mãe comprou aquela coleira para este cachorro. That's the dog to which my mom bought that leash. Mesma tradução, comprou aquela coleira. Então pode estar ali no final, como pode estar precedendo o relativo. Em qualquer uma dessas situações, você vai usar apenas o which. Nem pense em omitir, nem pense em colocar that, nem pense em colocar outra coisa que não seja which. Whose. E o que significa whose? Whose significa cujo ou cuja. E é uma situação muito delicada, uma situação realmente que, nossa, deixa os alunos assim apavorados. É verdade. E esse pavor tem que desaparecer. Nós temos que gabaritar todas as provas, nós temos que gabaritar todos os concursos. E não é whose que vai nos atrapalhar. Você vai aprender direitinho como e quando usar agora. Veja bem, the teacher whose book, o professor cujo livro. Encaixou bem? Encaixou bem. The woman whose talent, a mulher cujo talento. Deu perfeito? Deu perfeito. Então, o detalhe é o seguinte, você traduzindo a frase e nesta tradução encaixando cujo ou cuja, automaticamente, para usarmos a explicação mais simples, mais direta, é a tradução. Você vai colocar whose, que significa cujo ou cuja. The teacher whose book is a bestseller is a friend of mine. The woman whose talent calls out the shots lives in Seattle, lá no Noroeste. Então, 2 situações que eu usei whose, porque eu traduzi e ali se encaixou cujo ou cuja. Mas daí vem aquele aluno preocupado, aquela aluna preocupada, diz assim, mas Jomar, teacher não é professor ou professora? Sim, eu não poderia colocar um who ali? Vamos deixar isso bem claro. Se eu tirar esse whose aqui do lado e colocar um who, traduza para ver como fica. The teacher who book. O professor que livro. Pega mal, horroroso. Você já ouviu por aí o professor que livro? Não, né? Vamos ao segundo exemplo. Tira o whose, coloca o who. The woman who talent. A mulher que talento. Também é horroroso. Então, sempre a tradução é a forma, repito sempre, mais simples para você saber quando usar whose, quando usar cujo ou cuja. The teacher whose book, o professor ou professora cujo livro. The woman whose talent, a mulher cujo talento. Mais exemplos. Observe os exemplos ao lado. The country whose debt is high. O país cuja dívida é alta is being helped, está sendo ajudado by IMF. Sabe o que é? Leia ao contrário, super, você já descobre. He lives in a country whose rules are broken all the time. Ele mora no país cujas regras são quebradas o tempo todo. Então, nesta situação, traduzindo, se encaixa perfeitamente. The country whose debt. O país cujas dívidas. He lives in a country whose rules.
Ele mora no país cujas regras. Então, você traduzindo, sem problema nenhum, você vai ter toda a situação nas mãos. Você não pode colocar o which ali, tá? Se você colocar, fica the country which that, o país que dívida. Pega horrorosamente. Ele mora no país que regras, ou qual regras? Não pega muito bem, super. Tem que ser whose mesmo, cujo ou cuja. Em palavras simples. Podem ser outras situações também, tá? Não precisa ser só país. Que mais? The company whose employees are unsatisfied broke. A companhia cujos empregados estavam não satisfeitos quebrou. That's the board, aquela é a diretoria, cujos membros are being questioned, que estão sendo questionados. Então, nas duas situações, eu fiz aquela tradução bem suave, bem bacana e concluí, só pode ser cujo ou cuja, porque ali o que não tem espaço, não tem qualquer significado. Então, em qualquer situação que você tenha que identificar se é who, se é which, se é whom, se é that ou omissão, sempre use a tradução. Traduza a frase e veja o que vai ser encaixado. Se encaixar o que para pessoas, você já sabe. Se encaixar o que para coisas e animais, você já sabe. Se não encaixar o que, mas encaixar um cujo ou cuja, mata a questão na hora. Mas para isso você tem que traduzir a frase. Grande garoto, grande garota. Non-defining relative clauses. O que será isso? Quando a oração subordinada não for essencial para o significado da frase, ou seja, uma informação extra é dada sobre uma pessoa, objeto, animal já conhecido? Barbaridade. Que início! O que ele tem naquela flechinha? Aparece sempre entre vírgulas. O pronome não pode ser omitido. Nunca é introduzida por that. Vamos ver o que isto significa realmente. Vamos ver com mais clareza. Veja bem, pessoas. Steve Jobs, who founded Apple, changed everything. Steve Jobs, que fundou a Apple, mudou tudo. Realmente, ele mudou tudo. Ella Fitzgerald, who was a great singer. Ella Fitzgerald, que foi uma grande cantora. Recorded over 200 albums. Gravou mais de 200 álbuns. Muitos estão aqui nesta prateleira, aqui ao lado, super. Agora vamos deixar bem clara uma situação para vocês. Steve Jobs. Ali em cima tem uma biografia dele. Ganhei de presente há 4 natais atrás. Natal e aniversário é o mesmo dia para mim, 24 de dezembro. Mas não vem 2 presentes, não. Vem um só quando vem. Mas veja bem, super. Li a biografia de Steve Jobs, achei assim fascinante. Conheço o cara. Eu comprei os produtos dele. É fascinante. Conheço Steve Jobs. Informação extra sobre pessoa que eu já conheço, vou colocar entre vírgulas. Colocando entre vírgulas, se for pessoa, posso apenas colocar who. Não posso colocar that ou omissão. Ella Fitzgerald, nossa, ouvi o primeiro disco de Ella aos 10 anos de idade. Meu tio adorava, colocou lá para tocar e eu adorei também. Então, conheço Ella Fitzgerald. Já vi vários vídeos, comprei quase todos os discos dela, CDs e assim por diante. Tenho vídeos aí armazenados em HDs para curtir quando for possível. Então, conheço Steve Jobs, conheço Ella Fitzgerald, who was a great singer. Informação extra sobre ela que eu já conheço. Vai ser colocado entre vírgulas. Estando entre vírgulas, vou usar who porque ela é pessoa. Não pode ser that nem omissão. Então, quando eu tenho informações extras sobre pessoas que eu já conheço, apenas who pode ser colocado. E essas informações vão estar entre vírgulas. Steve Jobs, who founded Apple, changed everything. Ella Fitzgerald, who was a great singer, recorded over 200 albums. Entre vírgulas. Apenas who. Que mais? His wallet, a carteira dele, me mostrou semana passada uma carteira linda de morrer.
which had been stolen. Foi roubada. Informação extra sobre carteira que eu já conheço, coloquei imediatamente entre vírgulas. Estando entre vírgulas e carteira sendo coisa, apenas which. Não pode ser that nem omissão. Was found yesterday. Foi achada ontem. Segunda frase. The device, o aparelho. Which is in Boston now. Que está em Boston agora. Informação extra sobre aparelho já citado, colocado entre vírgulas. Se aparelho, coisa, which. Was developed in the IMT Labs. Foi desenvolvido lá em Cambridge, né? Distrito de Cambridge, em Boston, Massachusetts. Lá no MIT, chamado MIT, ou MIT. Então, nós temos duas situações. Duas situações, coisas. Informações extras sobre essas situações. Coloquei entre vírgulas. Colocando entre vírgulas, apenas o which é aceito. Nada de that, nada de omissão. Olha aí, olha aí. E agora, animals. Tigers, lizards, animais. E para animais, informação extra sobre animais que eu já conheço, esses dois aí são manjados, eu vou colocar entre vírgulas. Estando entre vírgulas, apenas which vai ser utilizado. Nada de that, nada de omissão. Tigers, which are ferocious animals, attack when provoked. Lizards, which are reptiles, produce eggs. Drills, exercícios. Vamos agora dar uma boa praticada para que tudo fique correto, tudo fique bem estável na sua mente e você acerte todos os testes, todas as questões de hoje em diante. Vamos lá? O exercício é bem simples. Complete the following sentence with who, você sabe usar perfeitamente. Whom, sem problemas. Which, that or whose. Primeira sentença. List the girl. Who, porque a pessoa. Não gostou? That. Dá para omitir? Não, porque não temos pessoa do outro lado. List the girl who or that is helping me with all that stuff. Segunda frase. The movie. Which. Não gostou? That. Dá para omitir? Dá, porque tem uma situação do outro lado. The movie which that ou omissão I watched the other day let me down. Me decepcionou. Terceira frase. Oliver, que amigos? Pega bem Oliver, que amigos? Não. E cujos amigos? Aí sei, pega bem. Então faremos o seguinte. Oliver, whose friends don't want to help is without options. Está sem opções. Traduzir, encaixou cujo ou cuja. Na número 4 tem woman, que é pessoa. O que será? Ah, mas tem uma preposição for ali no finalzinho. Se eu tenho pessoa e tenho preposição, como é que eu faço? That's the woman whom I have been looking for. She's amazing. Ela é a mulher por quem eu tenho estado procurando. Ela é fascinante. Que mais? Is that the guy? É aquele garoto? Whom you talked to, com quem você conversou. Novamente, preposição com relação à pessoa. About the robbery, sobre o assalto, nós colocamos o whom. Número 6, the victim. Pertences você achou, foi esfaqueada e atirada. Barbaridade. Mas super, dá uma olhadinha. A vítima que pertences não pega bem. Então aí você não vai usar o who. Pode usar o quê? Pode usar whose, cujos pertences você achou, foi esfaqueada e levou tiros. Is that the safe? É aquele o cofre. O qual é objeto, sem problemas. That, não vejo problema também, bem tranquilo. E omissão, pode, situação 2 do outro lado. George vendeu o barco, que motor? Não fica muito bem. Cujo motor, fica legal, traduzir, deu certo. Aquela garota estonteante, fantástica. Whom you were dancing with, com quem você estava dançando. Preposição com pessoa, whom. It was your husband, foi seu marido. Who, que me contou. That, que me contou. Omissão,
Não é possível aí. Testes. Agora vamos ver como eles aparecerão nos concursos e vestibulares. Aposto que você vai acertar todos. FEI, São Paulo. Escolha a alternativa correta para completar a frase de acordo com o texto. It was Eiffel constructed the metal framework. Foi Eiffel, grande engenheiro, grande construtor, construiu aquela torre famosa no mundo inteiro e construiu aquela estrutura de metal. Qual das alternativas? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Sendo pessoa, who, correto. Max São Paulo. Choose the correct alternative to complete the sentence. The headmaster, o diretor, spoke to the boys. Work was below standard. Trabalho estava abaixo do padrão. Qual que você escolheria? Pause, faça e volte. Voltou, super? Que beleza! Qual que você escolheu? Essa daqui? Cujo trabalho estava abaixo do padrão. Você traduziu e descobriu. Choose the alternative that completes the sentence below. The officer tried to arrest the intruder. O policial tentou prender o intruso. Was hostile and dangerous. Era hostil e perigoso. Pause, faça e volte. Voltou? Que bom. Vamos lá. Qual que você escolheu? Letra A. Intruso pessoa, who. Congrats. Unital, São Paulo. Assinale a alternativa que corresponde ao referente do pronome em destaque a seguir. Qual é a frase? The necessity of the force which may be applied under these restrictive conditions. Qual que você escolheria? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Foi esta aqui. Forças as quais se refere a forças. The end. Final. E daí, super amigo, super amiga? Gostou do vídeo? Está gostando do canal? Você que chegou aqui pela primeira vez? Então, sejam sempre super bem-vindos. Sigam a dica, se inscrevam, façam parte. São mais de 300 vídeos aí para vocês usufruírem à vontade. Tá? Grandes amigos, grandes amigas, vocês que já estão conosco aí há muito tempo, que estão realizando seus projetos, sendo bem-sucedidos, congrats, parabéns a vocês. Sempre deixo 4 dicas bem bacanas para vocês darem prosseguimento aqui ao lado. Sigam aquelas que vocês acharem necessária ou aquela que você esteja precisando agora. Um grande abraço a todos. Até. Bye bye.